E voltamos agora para um assunto muito interessante. Senhor Luca, você já ficou cego de raiva? Olha, não que eu me lembre. Pô, você nunca falou assim, nossa, fiquei cego Ele é de muito raiva. bonzinho. Você já deu uma de João sem braço para tipo assim, não é comigo? Ah, já. Você já deu mancada com alguém? Com certeza. Você também, por exemplo, já disse assim, nossa, a candidatura do Ciro tá perdendo ali as pernas, tá perdendo a barra, já viu isso? Já. Você acredita que todas essas frases são consideradas capacicistas? Quê? Ou seja, são frases as quais eu estou comparando pessoas normais com pessoas com deficiência. Quando eu digo, você já ficou cego com tal coisa, você já deu mancada, as pessoas estão dizendo que a gente não pode mais falar essas coisas. Eu acho um exagero, porque isso é uma metáfora, é uma metonímia. É você florear uma hipérbole, por exemplo. Mas depende, né, Ficar da cego. palavra. Por exemplo, João sem braço. Porque, na realidade, João sem braço nasceu na Idade Média, se não me engano, em Portugal, porque as pessoas que eram feridas na guerra não precisavam mais trabalhar. E aí os espertalhões se faziam de... então você está dando uma de João sem braço, você não quer fazer nada. Ou seja, está querendo tomar o lugar... Tem contexto, né? Você entendeu? Então, quer dizer... Mas tem piada que é exagerada, Ricardo. Então, mas é aí que eu quero chegar, dona Carla Secato. Não pode. Porque, o que aconteceu? O SBT demitiu o Léo Lins porque ele fez uma piada sobre a hidrocefalia, né, ele trouxe tudo, hidrocefalia, falta de água no Nordeste, Absurdo sobre o fez. Ceará e tudo mais, e aí o SBT o demitiu. Então nós temos aqui o trecho que o Léo Lins produzindo ali a piada no show, e aí após isso vamos comentar. Não consigo nem ver. Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho, estão todos felizes tomando banho. Então vamos lá, o que acontece? Primeiro, vamos contextualizar para quem não conhece o Léo Lins. Ele faz esse tipo de stand-up. Ou seja, é humor ácido. Vocês não vão defender. Não é defender. Eu vou ficar muito brava, tô Não é falando defender. sério. É assim, primeiro a gente tem que contextualizar. Ele faz esse tipo de humor e sempre fez esse tipo de humor. Ele estava fazendo dentro de um teatro, as quais as pessoas pagaram ingresso para assisti-lo. A pergunta agora que não quer calar é: vai existir um limite para o humor, Luca? Não, eu entendo que, no que diz respeito à liberdade de expressão, o humor não tem que ser privilegiado ou dado um passe livre para dizer e achar o que o comediante parece achar engraçado. Veja, nesse caso em específico, não teve censura, porque ele pôde dizer à vontade o que ele queria, ele só tem que sofrer com as consequências do comentário absurdo que ele fez sobre a situação do Ceará, sobre pessoas que têm hidrocefalia. Mas, Luca, vamos lá, foi um comentário ou foi uma piada? Existe uma diferença entre você fazer um texto, comentar sobre uma situação e você fazer uma piada. Você acha que não tem uma diferença entre algo que é sério e algo que é uma piada? Ou a piada não pode ser piada? Sacou? A piada pode ser piada, a piada é fundamental, mas assim, nesse limite eu não vejo como dar um passe livre para comediante dizer o que acha e usar a carapuça da liberdade de expressão. É como dizer que eu posso gritar no teatro fogo, as pessoas vão sair e sofrer e morrer por causa de eu ter gritado fogo e dizer, eu tava brincando. Não tem o menor sentido esse tipo de defesa. Não. Como é que você vê, negão? As pessoas têm que entender uma coisa. Esse era um show privado, ponto. Léo Lins é um comediante de humor negro. O Léo Lins não faz piada de papagaio. O Léo Lins não faz piada pra família. O Léo Lins, ele é exatamente o oposto do Whindersson Nunes. Não dá pra você levar a sua mãe pra assistir um show do Léo Lins. Praça é Nossa, pronto. Não, ele não faz da Praça é Nossa. Ele é o oposto da Praça é Nossa. E pra ser sincero, eu que sou um cara que gosto de humor negro, eu achei essa piada muito sem graça. E se a gente for ali ver no padrão piadas pesadas do Léo Lins, essa foi leve. Porque o Léo Lins, ele pisa muito mais no acelerador. O cara que pagou pra ver o Léo Lins, ele tá pronto pra ver aquilo. Aliás, ele espera do Léo Lins mais do que essa piada. E vamos ser muito sinceros agora, sem hipocrisia, certo? O SBT sabe muito bem quem é o Léo Lins. O SBT sabe muito bem que tipo de piada que o Léo Lins faz.
E eu posso garantir para você, aliás, eu posso garantir não, que não é errado, mas eu aposto e ganho que o SBT só mandou o Léo Lins embora porque ele envolveu o Teleton. Que é um produto da... É um produto da casa, produto do SBT. Não é um produto, Aí gente. eu acho que o Teleton eu acho que o SBT tá errado? Não. Eu acho que o SBT tá corretíssimo. Se você trabalha numa empresa, você não pode sair por aí falando mal da empresa. Mas, negão, ele fez isso num show privado. Não interessa. A partir do momento que hoje as pessoas têm celular, e não interessa se esse show é de 2018, ou seja, já tem 4 anos atrás... Entendeu? Peraí, isso é novidade pra mim. Esse show é de 2018. Não é recente? Não é recente? Achei que tinha esse sido... show. Ah, levantaram essa lebre? Tá na Netflix e tudo, entendeu? Então, tipo assim, você o SBT só mandou embora porque viralizou a parte e eu acho que é por causa do Teleton. Porque o Léo Lins tem piadas muito mais pesadas do que essa na régua do Léo Lins. Tá ali nota 5. Olha que entendeu? interessante. De 0 a 10 ela tá nota 5. Antes entendeu? de chamar a Carla, quando você falou piada pesada, de repente você não tá ofendendo uma pessoa que tá no sobrepeso? Por que piada pesada é algo ruim? Tá vendo? Você entendeu? Por que você não pode Muita falar? gente Não, acha o piada fato pesada. Por de quê? falar humor negro como errado. Eu sou pesado Porque e me senti ofendido, porque você humor falou que a piada é pesada. O humor negro. Por que peso é algo ruim? Você é Não, porque a fresco. gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que saber o que pode e o que não pode. Não, mas a partir do momento que ele fala, ele tem como o Luca falou, o Luca tem razão. A liberdade de expressão deixa o Léo Lins fazer a piada. Só que ele tem que segurar a bronca depois. Foi mandado embora, acabou. Exato. Ele não pode nem reclamar, a empresa está no direito dela. Ele falou do principal evento do SBT. Então o SBT não está errado. Apesar de eu achar que o SBT só mandou embora porque ele usou ali Teleton. Se ele tivesse feito a mesma piada, certo? Sem usar o nome Teleton, não teria pego Que é a nada. maior ação filantrópica Ele já fez do piadas SBT. com deficiência. Agora, não tem... Foi no começo do ano. Ele se envolveu numa polêmica, porque parece que ele fez com um autista, até que ele veio pedir desculpa. Na verdade, foi até a esposa dele Tá que no fez. mesmo guarda-chuva. Não foi nem ele. Não foi nem ele, Não né? foi nem a ele. esposa. Agora, olha que legal. Abre a câmera pra gente. Olha o pezinho da Carla. Olha o Happy Fit. Ela tá desesperada. Ela tá fazendo um sapateado. O pezinho dela tá assim, ó. Carla Secato, abra a sua garganta e fale, porque ela tá desesperada aqui, querendo bater em todos nós. Como é que você adivinhou? Kátia Carla. Como é que eu adivinhei? Kátia Não, Carla. me embrulha o estômago. Eu trabalhei 5 anos na ACD como voluntária. Eu tenho amiga cadeirante que nunca andou, nunca foi ao banheiro sozinha. Beli, te amo. Eu convivi com essas crianças e com essas famílias. Isso não é piada. Você tem um filho e ele tem uma cabeça gigante, se você não pôr uma válvula aqui, ele morre. Ele usou 2 coisas extremamente frágeis no ser humano. Pessoas que nascem com um problema que elas não escolheram ter e que os pais têm que ter cuidado a vida inteira, porque as crianças podem morrer a qualquer momento. E a seca no Nordeste, que eu acabei de voltar de lá. Fiquei 1 semana, vi o que as famílias passam sem água. E a piada, quando ela mexe com a dignidade humana, ela não tem graça. Quando ela mexe com a história de vida de famílias que perdem oportunidades de viver normalmente porque têm filhos em condições especiais, ela não é piada. Não foi só pelo Teleton, negão, que, aliás, é a maior fonte de renda da ACD. Se não tiver a Teleton, a ACD acaba. Aliás, se você puder doar, por favor, para a ACD, faça isso. Tem fila de espera de crianças para entrar na ACD. Léo Lins foi demitido, acho que até pouco, acho que ele tinha que responder na justiça. Todos os pais de crianças com hidrocefalia e com outros problemas deveriam entrar na justiça. Porque o que dói no outro não é engraçado para você. Não pode ser. Mas vamos lá, olha que interessante. Mas aí, nesse caso, a gente tinha que processar quem foi no show. Porque as o pessoal pessoas. riu. Não, as pessoas riram e tem outra pessoas coisa. riram. Será que uma piada sem graça é aquela que me atinge? E a piada engraçada é aquela que eu vejo no outro? Não, eu acho porque também... isso tem que tomar cuidado. Porque Você tem quando que a gente, saber, ele quando a também gente era um diz local assim. privado, ele não colocou aquilo nas redes sociais dele O pra português público é ver. burro. Ha, 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 ha. A loira não sei o que lá. Ha, ha, ha. O japonês tem um negócio desse tamanhozinho. Ha, ha, ha. Aí quando fala da gente, opa, peraí. Porque daí tá dentro da minha vida, tá dentro do meu espectro social. Então isso não pode brincar. Será que a gente não é um pode pouco brincar. demagogo? É uma doença, Então, cara. não, calma. A gente... de novo... Ó, olha que interessante, eu quero jogar essa bola pro Guilherme. Eu tenho uma aluna, inclusive ela fez o meu curso de oratória, e ela tem paralisia cerebral. É a Clarinha. É legal vocês depois buscarem Clarinha no TikTok.
Então ela fala com dificuldade, sabe? Paralisia, fica... E ela fez o curso de oratória. E ela disse, sabe qual a pior coisa que eu fico pé da vida? Quando as pessoas me tratam como diferente. Eu quero que as pessoas brinquem comigo do mesmo jeito que brincam com as outras pessoas. Eu quero que as pessoas briguem comigo do mesmo jeito que briguem. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu quero que briguem comigo. Ela chegou uma vez e falou assim, às vezes a minha irmã, ela tá discutindo comigo e as pessoas, nossa, mas você tá brigando com a moça que tem problema, que é PCD e tal, e não sei o quê. Ela falou, porra, mas é minha irmã. Então, será que a gente também não está excluindo essas pessoas justamente de algo que é secular, milenar? Até o bobo da corte tinha o direito de falar e tirar barato do seu rei? Como é que você vê isso, Guilherme? Eu vejo da seguinte forma, né? A questão é bastante atual. Ele, perguntado no começo do ano pela revista da faculdade Casper Libero, o próprio Léo Lins disse o seguinte... Vale tudo no humor? Ele respondeu, o humor não tem limites, o limite está onde ele acontece. Eu acho que a resposta dele está certa. Nenhum direito assegurado no nosso ordenamento jurídico é ilimitado. Como disse o Luca, isso não seria diferente com quem faz humor, com quem vive do humor. Mas quais são os limites objetivos, né, de uma piada? Quais são os limites... De uma situação em que nós nos encontramos. Existe um limite legal, amor. Guilherme? É ilegal fazer então, o humor limite... negro, por exemplo? Não, não é ilegal. Mas esse limite qual que é? É o da liberdade de expressão e o da manifestação do pensamento. Mas e se for num lugar aberto? Por exemplo, se ele tivesse colocado na rede social pública dele, aí não seria diferente do que ele fazer num local privado? Onde as pessoas pagaram. Você mesmo é isso que eu quero entender. Hoje em dia não tem mais local privado. Mas por isso você tem que prestar atenção. Você é o que você é no privado ou no público. Mas eu digo no caso de processar ele. Uma pessoa com hidrocefalia. O local privado, que ele fez um show, vendeu ingresso, é um local público. Exato. É um local público. Ali ele está aberto. Mas só pode entrar quem pagou. Mas mesmo assim. Sim, mas ele está perante um público. Ainda que seja um evento privado. Não, peraí, Guilherme. Se a gente fizer uma analogia, então, se a pessoa for procurar a Casa da Luz Vermelha e fizer sexo lá dentro, você não pode catar esse sexo e colocar ele em público porque vai ser. Mas é evidente que não. Então, mas há normas de direito exato, público. Tá ali dentro. Mas agora, se alguém filmar e jogar isso em horário nobre, eu vou estar ofendendo as pessoas do mesmo jeito. Gente, vocês estão defendendo o Léo Lins mesmo? Mas daí nós estamos discutindo. Não, vocês estão defendendo o Léo Lins. Não estou defendendo. Mas é uma questão. Veja, isso é uma coisa que eu não quero que ele seja apedrejado demais. Às vezes pode estar achando isso, porque hoje é assim, se você discutir e não apedrejar, é como se você estivesse passando pano. Entre passar pano e apedrejar, existe a discussão saudável sobre o tema. Não tem discussão quando você brinca com criança com hidrocefalia. Mas é que tá. Não tem discussão, não é engraçado. A gente quer entender. Mas eu concordo, não é engraçado. Não tem que entender nada. Então, assim como não tem que mas falar não é engraçado. que você é um retardado. Vamos voltar ao ponto. Não dá mais pra falar isso, gente. Então, acabou. Vamos voltar ao ponto. Que eram os termos capacitistas. The é isso aí. end. It's over. Não dá mais pra falar. Vamos respeitar. As pessoas não se sentem bem mais. Se um português também não se sentir bem de falar que ele é um burro, Carla, você não pode chamar ele de burro. Então, pronto. Isso é diferente de você ter uma regra dizendo que não pode, de um próprio ajuste que vem a partir, né, de uma cobrança moral da própria sociedade. Isso. Isso é um pouco diferente. É isso. Agora, nos termos da liberdade de expressão, né, da manifestação do pensamento, do direito da imagem, né, da intimidade da pessoa. Então, por exemplo, se ele fez uma menção específica a uma pessoa, a um grupo de indivíduos, né, como você está dizendo, crianças com hidrocefalia, ele pode ficar sujeito, sim, a uma responsabilização. Então, Eu entraria com processo fácil. Tanto tem limite que a partir do momento em que ele exerce um direito que é o de fazer piada, que é o de exercer a sua profissão, ele também pode ser responsabilizado por isso. Claro. É a velha máxima. O direito de um termina quando começa do outro. Exatamente. Todos nós crescemos ouvindo isso dos nossos pais. Com o humor, não é diferente. O humor também tem limite. Aqui se falou uma coisa que é muito verdade. Ele tem que ser engraçado. A partir do momento que ele é muito grotesco, mas, Guilherme, vamos lá. É possível você fazer uma piada que você não vai atacar um grupo, ou homem, ou mulher, ou rico, ou pobre, ou regional? Me acha uma piada onde você não vai falar ridicularizando
uma região, pessoas, gênero. Leandro Hassum. Ou, por exemplo, você colocar O Whindersson animais. Nunes. Leandro Hassum. Não, mas ele tira o próprio barato Eu fui dele. num Ele show fala, dele, porque o pai eu dei do rico é risada do assim, o início pai ao do fim, pobre não é falou assim. mal de ninguém. Aí, de repente, a pessoa que é rica fala assim, poxa, mas eu me senti humilhado. O pobre fala, eu não sou não, assim. mas aí, de Então, fato, dá, eu acho se que nós ao formos invés- levar esses eu extremos... vou fazer. Então, mas aí que tá. Se nós Eu formos acho levar então- esses extremos, não tem mais humor. Eu acho Porque que você o termina, certo é isso aí. você termina com a comédia de costumes. Você vai terminar. Gente, a gente tá Sitcom. falando sobre o GC. Léo Lins faz piada Não, sobre nós criança estamos com ampliando. hidrocefalia. Nós estamos. Aqui é o seguinte: aqui nós concordamos que a piada ela foi extremamente pesada, que é a vertente dele. Tanto é que ele diz o seguinte: olha que interessante. Ele fala assim: imagina, Luca, que você comeu amendoim e descobriu que você é alérgico a amendoim. Você tem duas opções: continuar comendo amendoim e passando mal e não gostando do que acontece, ou você se afastar dos amendoins e procurar alimentos que não têm amendoim. Ou então você pode criar uma ONG dizendo assim, vamos acabar com todos os amendoins da terra, porque eu não quero amendoins. Amendoins é ruim e eu quero exterminar os amendoins. Então, será que existem pessoas que gostam desse tipo de humor? Não Existe necessariamente... porque ele lota Sim, teatro. entendeu? Ele Então- lota teatro. Então, aí é que entra, de novo, nós não estamos falando de opinião. Contar piada não é uma opinião. Você pode ter certeza que as pessoas que contam piada e elas acabam tirando sarro do rico, do pobre, da regionalidade, do gênero, não é a opinião dela, é uma piada. Pra Ele mim, não pensa aquilo, O Léo Lins ele já não tá acha recebendo, aquilo. o Léo Lins já tá recebendo o castigo certo. Ele já foi mandado embora pelo SBT, na minha opinião, só porque ele colocou a palavra Teleton, entendeu? E ele tá sendo rechaçado pela sociedade. Vai chegar uma hora, entendeu? Em que vai ser feio até pra alguém falar assim, Ricardo, fui num show do Léo Lins. Ricardo já vai olhar pra mim estranho como se eu falasse assim, Ricardo, fui num encontro de nazistas. O Ricardo vai olhar pra mim e vai falar assim, como assim, negão? Você foi... Isso vai acontecer, porque a piada foi sem graça, certo? E não... É como a Carla disse, você tá brincando. Quando você brinca, sei lá, com criança, e criança que tá com uma doença e tal, não tem graça. Não morre tem a graça. É isso aí. Morre a graça. O que ali. a gente concorda é que ali não tem graça. Eu acho que ele deveria ser punido, como a Carla falou, se ele tivesse, tipo, feito e ele ter postado. Fala assim, ó, quer saber? Isso aqui vai sair da minha Mas, esfera negão, hoje de em pessoas dia que não pagaram tem pra mais me como ver. você Deus, ele controlar. tava no Todo palco. mundo tem Não, celular. mas aí você vai ter que falar O do que resto ele do é em pessoal. secreto, ele é em público. Ele mostrou que ele é uma pessoa que faz piada com doença das pessoas. Mas ali não é secreto, ele ali é tem um que show ser dele, cancelado, Carla. sim. Ele tem que ser demitido, Não, sim. isso eu concordo. O que tá em caramba. secreto vai ser revelado. O que eu concordo. acho é o seguinte... Foi o que aconteceu com aquele deputado estadual. As pessoas têm que olhar. exato. Mandou por WhatsApp. O mamãe falei. falei. Fazer o piada. que ele é em secreto é o que ele é em público. Não, fazer piada com doença é inadmissível. Eu acho que simples assim. Ah, até que enfim, porque eu já tava me virando de costas pra Não, você já. mas aí que tá, não é porque eu acho que eu não vou ter a liberdade de colocar Isso. em discussão para entender as outras facetas. Claro. De novo, não é porque eu faço uma pergunta que eu implico que eu tenho Você aquele quer ver eu te dar um pensamento ótimo da exemplo pergunta. disso? Quer ver eu te dar um Simples ótimo assim. exemplo disso? O nome do meu canal era Canal do Negão. Eu tive que mudar para Alessandro Santana Oficial porque o YouTube começou a baixar o meu algoritmo por causa da palavra negão. Ele entende que a palavra negão, de alguma forma, pode ser usada de um jeito pejorativo. Só que eu sou negro. Eu sou um negro grande. Logo, Negão. eu sou um negão. E para mim, negão é mais do que um negro grande. Entendeu? Negão, pra mim, é um título. Ih, já vai Eu tenho começar. orgulho, eu Ô, gosto de negão. Já ser vai chamado falar assim. que ele é Negão. lindo. Negão. Que eu ele sou um tem negão bonitão. 47 de braço. Mas assim, todo mundo se ferrou. Ele falou, você viu que ele falou aqui que ele é um negão bonitão? Não, mas é. Cleide, Eu sou mesmo. Você viu, Cleide? Cleide, a esposa dele, fica aqui do lado. Ela é um amor de pessoa aqui com a gente. Negão, mas sabe que uma coisa que você falou, Ricardo? Acho que vocês deixaram passar, que também hoje em dia não pode mais falar humor negro. Humor negro. Você falou que o Léo Eu Lins falo faz humor humor negro. negro. Não, e olha Eu que falo. interessante. Mas porque eu o já humor acho meio negro não estranho, tem a porque ver com raça. A gente não pede, a gente não pensa Olha que maldade, legal. né? Eu Quando fala falei isso. humor ácido. Aí o negão falou assim: não, Não, é humor é negro. humor negro. Humor ácido é outra e aí coisa. eu peguei emprestado e falei, em algum momento eu falei, Pois já é. que o negão que tá na mesa Mas falou. aí você não eu tá vou falar. falando Mas que é aí uma você tá criança com errado. hidrocefalia. Você tá entendendo? É completamente diferente. Exato, porque é um modo isso de falar. É um humor, modo humor de negro. falar. Eu não tô mas o humor xingando negro ele. não vem não tem a ver com cor, não tem a ver com Não Alessandro tem a ver. Negro, não tem a ver Não com tem a raça, ver. desculpa. Não tem a ver com Tem a ver raça. com escuridão. É igual denegrir.
É igual o Denegri, entendeu? Não pode mais falar você também. não pode... Você viu que não é acabaram porque com aquela apresentadora da Globo News, aquilo foi coitada. ridículo. Nada a ver, Aquilo foi cara, ridículo. nada a ver. Ainda chamaram a atenção dela em público, né? Coitada. Então, eu gosto de humor negro. Eu sou um cara que gosta. A Cleide, tá até aqui, ela sabe. Eu dou risada de umas coisas que a Cleide fica assim de boca aberta. Ela fala, como você pode Olha, isso? deixa eu jogar. Já não gosto mais nem de você, nem do Ricardo. Olha isso daqui, ó. Deixa eu jogar Não gosto uma mais. pimenta absurda aqui. Acabou, não gosto mais Se deles. eu começo a censurar piadas, se eu fizer uma piada com o STF, será que vão me censurar? Não, você vai Se eu preso, fizer é uma diferente. Você vai piada preso, com filho. Vai políticos, servidores públicos Você e vai juízes, preso. eu não posso fazer? Não Então, pode. olha o problema, Luca, quando a gente fala do direito. Porque se eu não separar o que é uma opinião de uma piada... Quer dizer, é uma brecha absurda que se abre para censurar opiniões políticas, inclusive. E aí, como é que a gente escapa dessa? Pois é, esse ponto que você levantou é muito, muito interessante, porque da mesma forma que o Brasil tem uma defesa muito grande da liberdade de expressão, historicamente dizendo, depois da ditadura, a gente teve um entendimento do Supremo muito ampliativo quanto à proteção da liberdade de expressão. Óbvio, liberdade de expressão não significa liberdade das consequências. O fato dele poder divulgar essa opinião já é, em si, uma proteção da liberdade de expressão. Exato. Agora, as consequências que a gente tem no Brasil contra o uso ou o abuso da liberdade de expressão são muito severas. Eu acho um absurdo, por exemplo, que no Brasil a gente ainda tenha tipos penais, ou seja, é crime praticar esse tipo de humor em algum grau, se você pode cometer injúria até difamação com determinado grupo, e também qualquer tipo de comédia ou algum tipo de abuso da liberdade de expressão com figuras públicas pode ser desacato. Ou seja, uma coisa é você ter essa liberdade, outra coisa são as sanções que a gente tem no Brasil, e elas são muito severas. São muito absurdas. Quando a gente era mais novo, a gente falava assim, ó, o limite do humor é até quanto você aguenta uma porrada. Simples assim, esse é o limite. De fato, antigamente... Faça uma piada e veja até quanto você aguenta uma porrada. A sociedade era mais tolerante, né, a esse humor. Hoje nós somos menos tolerantes, mas isso tem a ver com essa questão dessa certa moral, né, um certo controle social. Se nós compararmos com o início dos anos 80, hoje a sociedade é muito mais careta. Ela é muito mais assim, controladora, muito mais chata. Você falou de capacitismo, tem o tal do etarismo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que fala, considerando todas esses segmentos, né? Então, evidentemente que isso, para quem faz humor, é um desafio. Porque essa pessoa também tem que ter inteligência para fazer as piadas. Porque, como nós sabemos, os humoristas, eles elaboram as piadas. Então já era um desafio fazer piada inteligente, fazer piada engraçada, fazer piada que não fosse só escracho, porque é mais do que fazer a plateia rir. Né? Então agora tem um desafio ainda por cima de não ofender Guilherme, as pessoas. Estamos terminando o programa e eu acho... Olha, passou rápido. Mas eu acho que sabe quem vai ser o grande limite da piada? O ouvinte. Claro. Porque o ouvinte é inteligente, o ouvinte tem discernimento, tem ética, tem moral, e ele vai entender aquilo como uma coisa saudável ou uma coisa escrota. Perfeito. E aí ele vai cada vez mais escolher aquilo que é saudável e não escroto. Então, você que é o nosso público do Linha de Frente, com certeza você é uma pessoa que tem ética e moral e vai escolher as piadas certas.